Olha aí, meu amigo, foi divulgada uma pesquisa, a pesquisa Firmus, que é do Banco Central, não é o Boletim Focus, é a pesquisa Firmus, a respeito de projeções para a economia brasileira. E, meu amigo, tá tudo muito ruim, é claro. A inflação subiu a projeção deles para 5,5%. Caramba, fala sério, o negócio tá descontrolado de fato. Isso aqui é um ponto percentual acima do limite máximo tolerável pela atual meta. O centro da meta é 3%, pode chegar a 4,5%. Eles estão projetando 4,5%. 5,5%, olha, é 5,5%, um ponto a mais do que o que era possível de acontecer, né? Além do que, a previsão para o crescimento da economia está bastante ruim, 2 pontos percentuais apenas, realmente um negócio muito defasado, uma perspectiva que só piora, desanimadora, desapontadora e que não é irrealista, muito pelo contrário, ela atende bem ao cenário que nós estamos observando, as características econômicas que vão se apresentando, a ponto do próprio governo Lula saber disso, ter consciência de que a economia vai esfriar e que vai ser um problema, é claro, para elegibilidade do Lula, para a capacidade dele de ser um candidato viável para o ano que vem. Vamos conversar então sobre todos esses temas, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, esse negócio aqui de pesquisa Firmus é encomendada pelo Banco Central, né? É encomendada mesmo, né? Que eles falam aqui, ela é divulgada pelo Banco Central. Não sei se eles encomendam isso, como que é feito esse tipo de análise. Mas essa pesquisa aqui, ela é feita com empresas não financeiras. O Boletim Focus é com o pessoal do mercado financeiro, sai toda semana. Então, essas empresas aqui têm uma análise diferente, têm uma visão diferente de mercado, talvez menos enviesada para o lado financeiro, mais abrangente, uma visão mais holística da economia, né? Então, o que foi apurado a partir daí? São dados de fevereiro ainda, entre os dias 10 e 18 de fevereiro, foram divulgados só hoje, 28 de março. Então, é uma pesquisa um pouco datada já no aspecto econômico. Muita água já rolou, muita água rola no Brasil o tempo todo. Então, alguma coisa pode já ter mudado na percepção do mercado de maneira geral. Agora, o resumo disso é que as empresas não financeiras dessa pesquisa, desse boletim aí, avaliam que houve uma piora significativa na situação econômica do Brasil nos últimos 3 meses. A economia está piorando rápido. Num curto espaço de tempo, já é perceptível que a economia está perdendo o seu ímpeto. Fatores que estavam problemáticos estão se agravando. É algo que salta aos olhos, que é fácil de perceber. E realmente é. Em pouco tempo a gente consegue ver coisas muito ruins acontecendo, se apertando, se deteriorando. Por exemplo, né, veja aqui que a percepção desse pessoal é aqui, né, o sentimento do pessoal é de que a economia está, o sentimento é discretamente negativo, né? Isso aqui é o patamar predominante na pesquisa atual, né? Agora, lá em novembro, esse sentimento era de 36,8%. Então veja que agora já é a maioria. Então a piora tem se tornado mais perceptível para todo mundo. Até porque essa pesquisa contou com 20 empresas a mais do que na rodada anterior, que foi lá em novembro. Então isso ajuda a ter uma visão mais ampla também, sem sombra de dúvidas. Agora, o pessoal que nutria um sentimento fortemente negativo era 5,1% na avaliação anterior. Subiu agora para 16,7%. É um patamar muito alto para uma opinião muito negativa, uma opinião muito pessimista. Dizer que a economia está fortemente negativa ou o sentimento em relação ao futuro da economia é fortemente negativo, isso não tem como ser, né, uma opinião majoritária, a não ser em tempos de crise. Está longe de ser opinião majoritária, mas o crescimento foi considerável. O número de pessoas pensando nisso, avaliando as coisas dessa forma, triplicou
em 3 meses, o que mostra que a economia realmente está indo mal das pernas de forma bastante clara aqui, inclusive, né? Houve piora das expectativas para os próximos 12 meses, para uma janela de 1 ano, e o pessoal acredita que o gasto com insumos vai subir mais do que 4%, fora o tema da inflação. Conforme eu disse, né, a previsão aqui deles é de uma inflação de 5,5%. O Boletim Focus previu até pior 5,65%, o que é uma piora considerável em relação ao que havia antes e um descolamento total do teto da meta de inflação, sem sombra de dúvidas. E conforme eu falei no início desse vídeo, o governo também está ciente desse problema. Veja aqui, por exemplo, pessoal do Globo. Olha só, né? Aqui, CNN Brasil. É de direita? Claro que não, né? Folha de São Paulo, esquerda pra caramba. O Globo, né? Extrema esquerda, é quase Brasil 247. Então veja que não é a opinião enviesada de direita que a gente está vendo aqui, não. É a grande mídia caindo na real de que o governo Lula está quebrando o Brasil muito rápido. E aqui o pessoal do Globo diz que o governo já sabe que a economia está desacelerando. Tudo bem que a opinião do pessoal não é desaceleração, é piora econômica. Agentes econômicos já dizem que vai ter recessão, pelo menos técnica. Então isso não é desaceleração econômica que a gente está vendo, não. É pior do que isso, na minha opinião. Então, o pessoal aqui acredita que as previsões otimistas lá, que são divulgadas eventualmente, aí 2%, né, 3% de crescimento esse ano, até o Haddad tem falado isso, essas previsões são só para inglês ver. Por quê? A previsão interna do governo, nos bastidores, é de que a economia vai ficar mais lenta de fato, né? Vai haver um esfriamento, sim, da atividade econômica. Então, o pessoal aqui, inclusive, está pontuando que o governo parece contradizer aquilo que o Banco Central tem feito, né? Agindo em contradição com o Banco Central, porque a taxa Selic está subindo, deve subir mais ainda, provavelmente vai subir. O pessoal projeta a Selic no final desse ano acima dos 15%, e o governo Lula está liberando FGTS, está liberando consignado, pé de meia e mais não sei o que para circular dinheiro na economia. Porque o Lula não pode se dar ao luxo da economia esfriar, da economia perder o seu ímpeto, porque aí ele não se elege, não se reelege, não faz um sucessor, enfim, ele vai fracassar do ponto de vista político se isso vier a acontecer. Qual que é a única nota que o governo sabe tocar nesse sentido? É a questão da distribuir dinheiro para a galera, imprimir dinheiro, circular dinheiro, expansão fiscal para fazer a economia girar, né? Aí a ideia do governo nem é mais fazer a economia crescer, é fazer a economia crescer, cair mais devagar, reduzir o seu ímpeto, mas uma redução mais lenta do que possivelmente vai acontecer. Então, meu amigo, o governo já está jogando a toalha também, já nem tenta crescimento econômico, não é isso que o Lula quer. O Lula quer uma queda menos acentuada, uma queda mais lenta, né? É óbvio que isso aqui também não vai segurar o Lula, muito pelo contrário, o cara já está com o governo condenado ao fracasso, ao ostracismo. E cada vez mais o mercado, as empresas, que é quem realmente está próximo da economia, percebe o quanto que nós estamos caminhando mal, caminhando num sentido muito ruim. Infelizmente, isso vai para além do governo Lula. O que ele tem feito agora em matéria de deterioração da economia provavelmente vai se prolongar por algum tempo e vamos ter que lidar com esse cenário mais uns bons anos. Vou deixar recomendado um vídeo em que eu falo sobre a inflação alta de preços mais recente para você se situar nesse aspecto do termômetro da economia, que é a inflação, dados recentes. E você continua assistindo aqui no meu canal. Não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima.